Então, pessoal, assim, né? Queria desde já agradecer, né, Edelbrando aí, a todo mundo do Valmir Andrade pelo convite, né, de estar aqui hoje. É uma responsabilidade, né, estar aqui falando para vocês. Mas eu sou Bruno, trabalho já na área de marketing digital aí já tem mais ou menos uns 6 anos. Sou responsável aí também pelo marketing do escritório, toda a parte de mídia, toda a comunicação aí desse plano de medidas que tem sido feito pela nossa agência. E é um prazer grande, né, estar aqui compartilhando um pouco de experiências, né? Então, assim, quando o Delbrano compartilhou comigo a ideia de fazer esse plano de medidas, né, para os empresários nessa pandemia, quando ele falou de rede social e convidou, com certeza eu já ia aprovar, né, já ia aceitar esse convite, né? Porque, assim, a gente está vivendo aí um tempo, né, que todos estamos em casa, né, e a rede social tem sido a comunicação mais efetiva aí com clientes, né, com tudo, né? A maior forma de venda aí nesse período de pandemia. E aí, assim, a gente tem hoje alguns recursos limitados, né? A gente tem tempo curto, dinheiro curto, tudo muito limitado nesse período. Então, por isso que o tema hoje da minha palestra com vocês, que na verdade é um bate-papo e de uma forma bem prática que eu queria trazer, é descomplicando as redes sociais, tá? É, Vou só minimizar aqui o. Ronildo, eu consigo ver depois quem está querendo entrar? Sim, Bruno, aparece a notificação, certo? Pronto, então não tem ninguém aqui ainda não. Quando aparecer a notificação aqui, eu vou olhando. Mas vamos lá, né, gente? Então, assim, nós temos aqui mais ou menos umas 50 pessoas, né, participando conosco. E, assim, o nosso tema hoje é descomplicando as redes sociais, né? Eu quero trazer de uma forma prática. Primeiro a gente vai trocar uma ideia um pouco sobre as redes sociais, sobre quais redes sociais a gente tem aí, como que a gente vai escolher. E depois a gente vai trocar uma ideia um pouco do que cada uma delas faz, algumas sobre as ferramentas, a gente vai focar em algumas em específico. E depois eu vou trazer também algumas dicas importantes, né? Que eu acredito que é o que mais vocês estão querendo aqui hoje. É aprender um pouco de como vocês aplicarem hoje, agora, assim que saírem desse treinamento, dentro da empresa de vocês, tá? Então, assim, de primeiro momento, a primeira pergunta, né? Quando você entra na rede social, o que eu quero aqui, né? Para onde é que eu vou? Né? Então, assim, antes de tudo, gente, quando você entra na rede social, é o que eu mais falo para os clientes, né? Então, assim, a gente atende hoje bastante empresa aqui no Ceará, Sobral, Fortaleza, no Piauí também, em São Paulo temos clientes. Então, assim, o que a gente sempre fala é o quê? O que é que você objetiva nas redes sociais? Não adianta você entrar nas redes sociais se você não sabe o que de fato você quer. A gente hoje observa muito quando a gente chega nos clientes aquele efeito manada, né? Aquele Maria vai com as outras. Tipo, rapaz, está todo mundo na rede social, eu também quero ir para essa rede social, né? E o que eu sempre falo aos clientes, o que é que você objetiva? Né? Em qual fase você está quanto empresa nas redes sociais? Você não tem rede social? Você tem rede social? Ah, eu tenho rede social, mas eu preciso profissionalizar. Eu não tenho base, ou eu tenho base. Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente precisa identificar isso, tá? Então, isso é algo muito importante. Realmente vocês pararem um pouco antes de fazer qualquer ação na rede social e definir o que é que vocês objetivam. Algumas coisas até coloquei aqui, né? Tipo, eu quero potencializar minha marca na rede social, eu quero vender no e-commerce, eu quero vender no próprio Instagram e no próprio Facebook, né? Eu quero apenas divulgar o meu produto, eu quero lançar algum produto específico. Mas, Bruno, por que que tu tá fazendo essas perguntas? Porque, assim, dependendo da sua resposta, você tem algumas ações posteriores, né? Então, assim, às vezes alguns clientes chegam e dizem assim, ah, Bruno, eu quero vender no e-commerce, eu acho muito bonito o e-commerce, mas quando eles vão lá, eles barram no custo de e-commerce. Ah, eu quero vender no próprio Facebook e no Instagram. Mas o que é que eu preciso para me vender ali dentro? Eu preciso, no mínimo, de uma estrutura de atendimento, né? Então, assim, antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa da rede social, eu queria chamar a atenção de vocês exatamente para isso, para essa necessidade de entender qual é o objetivo de vocês nas redes sociais. O que é que vocês querem hoje com a empresa de vocês dentro da rede social, tá? Isso é uma coisa muito importante, que vocês, uma tarefa realmente, eu juro uma das mais importantes, que é exatamente definir esse objetivo, definir esse fim, tá? Se vocês tiverem dificuldade de ouvir o áudio, ou então alguma dúvida, podem ir falando que a gente vai trocando ideia, tá bom? Para mim não ficar só falando e vocês ficarem aí calados, tá bom?
Depois da gente definir realmente aqui o que é o objetivo, né? O que de fato eu quero da minha empresa dentro da rede social, a gente, quando fala de rede social, qual a rede social que vem na tua cabeça? Né? Facebook, Instagram, geralmente são as mais pensadas, né? E eu sempre gosto também de bater muito nesse ponto. Qual é a melhor rede social para o meu negócio? Tá? Então, assim, hoje nós temos uma infinidade de redes sociais. No fim, todas elas se complementam, tá? Porque quando um bom trabalho de marketing digital hoje, ele é feito em congruência com todas essas redes sociais. Mas uma coisa importante é você definir e questionar qual é a melhor rede social para o seu negócio, né? E assim, para a gente poder ir lapidando e conseguir o resultado melhor dentro de cada uma delas, tá? Mas hoje nós vamos abordar aqui basicamente sobre 3 redes sociais. Então, hoje nós temos no horizonte, nós temos aqui várias redes sociais. Nós temos aí o Snapchat, né? Nós temos o WhatsApp, nós temos o Pinterest, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, nós temos o Facebook, nós temos o Google Plus, ou seja, tem LinkedIn, tem muita rede social e todas elas se complementam, tá? Mas hoje a gente vai focar um pouco mais específico em redes sociais que a gente consegue fazer coisas mais rápido e ter resultados também mais rápidos. Por quê? Porque quando vocês forem fazer o processo de definição de qual é a melhor rede social para o negócio de vocês, vocês precisam olhar para todos esses fins. Porque, por exemplo, se eu tenho um negócio na área de advocacia, o YouTube pode ser uma boa ferramenta, entendeu? O Instagram, o Facebook, ele pode vir para potencializar esse YouTube e você conseguir nacionalizar alguns conteúdos seus. Mas se você tem, de repente, uma rede social, uma empresa com um produto mais local, ok, então o Instagram, ele é uma rede social que eu posso unir todas as minhas forças dentro dele. Mas algumas coisas importantes que antecedem o Instagram, que antecedem todas essas redes, a gente vai bater aqui um pouco, tá? Então, por isso, eu hoje vou abordar sobre 3 redes sociais. A gente vai falar sobre o Instagram, a gente vai falar sobre o Google e a gente vai falar sobre o WhatsApp, tá? São realmente hoje 3 passos importantíssimos que ninguém, nenhuma empresa hoje pode estar fora disso, tá? Acredito muito que todos vocês de repente já estejam, mas às vezes não estão da forma correta ou não se atentaram a alguns detalhes que a gente vai falar aqui hoje. Tudo certo? Nós vamos focar hoje, né, dentro do horizonte dessas 3 redes sociais, nós vamos focar hoje no Instagram, né, que é aí a galinha dos ovos de ouro, né, que é de fato a rede social do momento, é a rede social hoje que tem tido um impacto muito grande, o Facebook em si tem depositado muito dentro dessa rede social, agregando cada vez mais novas ferramentas, e as pessoas estão comprando cada vez mais essa ferramenta, estão cada vez mais engajadas ali dentro, então vale muito a pena a gente dedicar hoje um pouco mais de tempo para ela, tá? Mas antes de qualquer coisa, gente, falando de Google, tá? Entrando já nas nossas 3 redes sociais, falando de Google, uma coisa muito importante. Por que, Bruno, que tu tá me falando de Google e eu vim aqui para me ouvir como é que eu vou vender no Instagram, né? Muitos de vocês devem ter vindo aqui já com esse fim. E eu sempre gosto de começar pelo começo. Então, assim, antes de qualquer coisa, é importante que vocês observem o quão isso é importante que vocês estão vendo na tela. Ficha do Google. Hoje, qualquer produto que hoje a gente procura na rede social, que a gente precisa, qualquer necessidade, aonde é que a gente procura? É no Google, né? E é por incrível que pareça, por isso que eu falo muito sobre essa questão da gente ter um pouco de cuidado, de essa questão do Maria vai com as outras, que às vezes as pessoas elas focam totalmente, por exemplo, lá no Instagram, e elas esquecem de todo o universo que é as redes sociais. E existem ferramentas, gente, que é muito importante. E uma delas, que é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta que você não precisa de ninguém para criar, é uma ferramenta que muito possivelmente a sua empresa já tenha criado automaticamente, é a ficha do Google. Então, assim, se a sua empresa hoje, agora, você procurar ela aí no Google e ela não tiver essa ficha, ou então ela tiver uma ficha desatualizada, anota aí na agenda de vocês que isso é uma coisa muito importante. Gente, olha, não é brincadeira. Hoje mesmo, eu estava dando uma olhada quando eu estava fazendo aqui o slide e é incrível a quantidade de busca que as empresas têm, né? E aí eu estava olhando de um cliente específico, sei nem se ele tá, acho que está até aqui, o Ildefonso lá da VetPet, né? Que é cliente da gente daqui na agência.
E eu estava olhando a ficha do Google, por exemplo, da VetPet, e eles tiveram 16 mil buscas no Google nos últimos 28 dias. Então, assim, quantas buscas a sua empresa tem tido hoje dentro do Google? E aí a outra pergunta é, será que a sua empresa, a sua ficha, porque essa ficha aqui é a sua empresa lá dentro do Google, será que ela está organizada? Será que ela está atualizada? Tá? Então, assim, isso são pontos muito importantes que a gente não pode descartar de forma nenhuma. Então, por isso que eu estou começando pelo começo, porque antes de você trabalhar no marketing digital lá no Instagram, trabalhar o marketing digital lá no Facebook, fazer vídeos bonitos para o YouTube, contratar uma produtora para fazer isso, você precisa fazer antes o feijão com arroz. E o feijão com arroz é exatamente isso. É ter uma ficha, por exemplo, do Google organizada. É coisa básica, mas que isso funciona muito. Por quê? Porque é ali que os clientes lhe encontram. Tá? Bruno? Opa! Bruno? Oi! Só a nível de exemplo, existe uma clínica, eu não sei, não lembro agora, que o telefone dela está o telefone do escritório. Você consulta clínica tal lá e o telefone dela, do Google, está cadastrado como o telefone lá do escritório. Mas isso acontece porque hoje no Facebook, por isso que eu falei que possivelmente, se todos vocês forem procurar no Google a empresa de vocês, procurem o nome de vocês aí no Google, no celular ou no computador. Que vocês vão ver que se vocês não tiverem a ficha ela já foi criada automaticamente pelo volume de buscas. Então, se eu tenho muitas pessoas procurando por padaria do Seu José, ele vai identificar que existe aquela padaria do Seu José que as pessoas estão procurando e que ninguém criou aquela ficha, e ele vai criar aquela ficha baseado nas informações que as pessoas estão fornecendo. Então, por isso que às vezes acontece de ter, por exemplo, uma clínica com o telefone de um escritório de contabilidade. E às vezes as pessoas ficam ligando para a sua empresa, perguntando se é outra empresa. Então, é importantíssimo manter essas informações atualizadas, tá? Porque é exatamente o que eu falo. É um básico que funciona, tá? É aqui na ficha do Google que as pessoas estão buscando empresas como a sua. Né? Então, você tem que manter horário de funcionamento atualizado, tá? Eu até coloquei aqui alguns pontos, eu acho. Ó, Bruno, como que eu crio isso? Eu até coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Você pode acessar business.google.com e você já vai direto para a página do Google Meu Negócio, tá bom? Podem fazer essas anotações, que isso é muito importante. Ou então, se vocês entrarem lá no navegador de vocês, no Google Chrome, por exemplo, quando vocês estiverem logados na conta do Gmail, vocês vão observar isso, ó. Tem esses pontinhos do lado da foto de vocês e aqui tem todos os serviços da Google. E dentro de todos esses serviços, vocês têm um serviço chamado Meu Negócio. Esse serviço Meu Negócio é exatamente o que gerencia essa ficha, tá bom? Então, vocês podem analisar isso aqui, podem atualizar e vocês vão ver os dados, o que as pessoas estão mais procurando, como que o Google está entregando a empresa de vocês, entendeu? Para saber exatamente pelo que as pessoas estão procurando e como você pode, de repente, ser o primeiro. Né? Até mesmo conseguir avaliações para conseguir um ranqueamento melhor nessa ficha do Google. Tudo certo? Outra coisa importante, antes da gente entrar no Instagram, né? Tá todo mundo querendo falar do Instagram, mas antes a gente vai ter que fazer o feijão com arroz. Bruno, tô com a minha ficha do Google ok, 100%. Pode me procurar lá que meu horário tá ok, quando é feriado eu boto lá que é feriado, meu telefone tá certo, tá tudo certo. Agora, gente, vamos lá, né? Hoje todo mundo tem um WhatsApp. E a gente ainda vê muito uma necessidade grande de profissionalização e uma profissionalização básica. Por isso que o tema da nossa palestra é Descomplicando, porque às vezes as pessoas elas criam uma burocracia gigante em coisas simples. Um exemplo, o WhatsApp Business. Todo mundo pode baixar um WhatsApp Business, certo? Cadastrar o número da sua empresa, e você ter um WhatsApp empresarial para a sua empresa para fazer os seus atendimentos. Isso é básico, tá? E é um básico, gente, que funciona muito bem. Por exemplo, quando você utiliza o WhatsApp Business, você tem alguns recursos que parecem bem bobos, mas são muito eficientes quando você fala de atendimento em massa, principalmente. Porque, assim, existe uma diferença do meu WhatsApp, que eu converso apenas com um número X de pessoas, e geralmente são as mesmas pessoas. Existe uma diferença daquele WhatsApp comercial que você está ali atendendo todos os dias, vários clientes, tirando dúvidas, e o cliente tem cada vez mais pressa por resposta. Então, o WhatsApp Business, por exemplo, ele te ajuda muito nesse atendimento. Então, assim, alguns recursos como mensagens de ausência, mensagens de boas-vindas, certo? Informações do seu negócio, como horário,
o seu site, você pode cadastrar produtos dentro do WhatsApp Business. Então, assim, muitos de vocês talvez não saibam dessa informação, tá? Por isso que eu quis trazer ela aqui, porque aqui nós temos, com certeza, ao longo dessas 100 pessoas aqui que estão nos assistindo, existem diversas pessoas. Existem pessoas que já têm uma familiaridade muito grande, existem aquelas pessoas que têm uma familiaridade muito pequena. Então, assim, quando você coloca lá, ou na Play Store, ou na Apple Store, vocês vão procurar o WhatsApp Business e vocês vão baixar. É super rápido, você faz a migração do WhatsApp antigo para esse, e você configura essas informações. Bem fácil de configurar. E lá você pode ter sinalizadores de conversa, pode colocar o horário de funcionamento, os dias de funcionamento, tá? São coisas muito importantes. Tá dando para escutar aí? Tá tudo certinho? Tudo certinho. Show. Vamos passar então aqui. É porque eu tô só falando só, né? É bom ouvir de vez em quando vocês. Só mais uma coisa aqui para a gente ir aqui, a gente passar aqui um pouco. Bruno, falando de WhatsApp ainda, o que é que eu devo manter atualizado no WhatsApp? Gente, essas informações parecem bobas. Ah, Bruno, tu tá me falando coisa que eu já sei, mas incrível que pareça, às vezes não tem empresa que você entra e no perfil da empresa tem uma Hello Kitty lá no perfil. Bruno. Né? Então, assim, pronto. Diga lá, Francisco. Deixa eu dizer, assim, é uma coisa que eu percebi, tive pesquisando aí nos últimos meses, né? A gente alterou aqui na empresa, mas o que eu tenho visto, como é tão simples fazer a mudança e como as empresas não se atentaram ainda. Na questão da divulgação do WhatsApp, a gente migrou alguns meses para o número fixo. Porque na divulgação, o pessoal é 2 números, sempre. E o número da empresa, normalmente o fixo, é o mais conhecido, tipo o nosso, 3611 3344. E aí o nosso WhatsApp é o mesmo número do fixo, né? Então, isso é muito importante, Francisco, uma boa lembrança realmente que eu não tinha colocado aqui, né? Essa questão do número fixo. Porque, assim, existem empresas, por exemplo, que às vezes tem 2, 3, 4 WhatsApp, entendeu? E ainda tem um número fixo. Né? Então, quando realmente você coloca o número fixo como WhatsApp, além de você ganhar um número, se de repente você precisar de um segundo, você reduz ali, né, a quantidade de números para o cliente, né? Realmente uma coisa interessante. E na realidade, o Delbrando tem que compartilhar aí se o software que ele paga mensal é muito alto ou não, né? O WhatsApp. Aí, Delbrando. Mas é realmente essas ferramentas são setoriais, importantes. né? Mas realmente nós pagamos um valor X por mês referente a cada computador de cada funcionário, tá entendendo? Isso aí nós pagamos à parte. Não é alto, mas tem um valor. É setorial que eu digo, né? Setorial. Ele transfere de acordo com a solicitação do hóspede, mas o que eu acho que vai entrar um pouco em decadência é o seguinte: o WhatsApp Business, com as respostas rápidas que tem já, ele já está ficando um pouco chato, robótico demais. Tá? Na verdade, a maior dificuldade hoje, ele subiu, o WhatsApp, ele melhorou na comunicação, agora já está declinando. Por quê? Porque hoje, para você, o que é que você precisa? De tempo. Rapidez num pedido. Então, o que aconteceu? A partir do momento que você começou a falar com a pessoa, já era mais rápido que uma ligação. Hoje em dia, não. Ele já está começando a demorar porque ele está setorizando. Então, a pessoa fica agoniada e é mensagem de novo, aí está voltando para aquele sistema do call center, que é aquele, espera um minuto, vai para aquele outro setor, né? Então, realmente, hoje, na verdade, onde é que vai essa vertente. Pronto, isso é um ponto importante, viu, Francisco? Porque, assim, o que acontece? É a questão, como eu falei lá no começo, de você identificar em qual fase você está e qual é a melhor ferramenta. Quando você pega, por exemplo, um WhatsApp Business gratuito que o WhatsApp disponibiliza, ele é uma ferramenta, digamos assim, para o pequeno. Às vezes, quando você já tem um volume maior, você precisa começar a procurar soluções melhores. Hoje, nós temos muitos softwares aí no mercado que eles oferecem um suporte excepcional e não é robotizado, porque, assim, eu como consumidor, eu detesto ser atendido por software, por robô em WhatsApp, né? Então, assim, às vezes você vai pedir, por exemplo, uma pizzaria, você falta morrer de mandar mensagem e o robô fica, não entendi, não sei o quê, né? E aí você, às vezes, quer jogar o telefone na parede, né? Então, assim, é importante você identificar
quanto empresa, em qual etapa você está aí, né? Tipo, o que você tem de fato de volume de mensagens, se você tem uma necessidade de muitos atendentes, se você tem uma necessidade de automatizar esse atendimento. Então, assim, é importante definir isso para procurar uma solução alternativa que seja realmente mais eficaz. Porque, por exemplo, quando você pega um WhatsApp Business, por exemplo, ele é uma solução para o pequeno negócio otimizar um pouquinho, mas, de fato, ele não tem tantos recursos para você automatizar esse atendimento, né? Agora, quando você pega um software mais robusto, ele já divide os setores, ele já encaminha para um atendimento com mais facilidez. Então, assim, tem que identificar. Por exemplo, vou pegar o exemplo do Valmir Andrade. Eles têm um atendimento setorizado, mas se você for pegar um atendimento, por exemplo, de delivery, ele já tem um atendimento automatizado, que já são rotinas, né? Então, hoje a gente tem muito software no mercado. Eu posso até depois mandar aqui para o Ronildo mandar lá no grupo de clientes algumas soluções, tá? Que oferecem isso muito bem, tá? Em relação a esse WhatsApp. Porque isso é uma necessidade muito grande, porque cada vez mais o WhatsApp está encharcando de mensagens, né? Então, assim, dependendo do seu tipo de negócio, principalmente, às vezes você não consegue dar conta, né, da quantidade de respostas. Mas realmente é muito importante, viu, Francisco, essa questão de transformar o seu WhatsApp com um número fixo, porque acaba que você já facilita também para o cliente, que já tem um costume de anos, tem empresas que já têm 10, 20 anos com aquele telefone fixo, que já facilita aquele contato sem um WhatsApp. Tudo certo? E aí eu vou só trazer alguns pontos importantes aqui também, falando de WhatsApp, sobre o que não fazer no WhatsApp, tá, gente? Existem algumas coisas, assim, a gente fala muito do que fazer, do que é certo, e assim, às vezes a gente tem que parar e olhar um pouco também do que não fazer, né? Então, assim, se existem coisas simples, por exemplo, ficar online e não responder o cliente, tá? Começar um atendimento e não terminar. Então, às vezes, existem coisas que são simples. Você não precisa ter um software caro, você precisa ter um pouco de bom senso e interesse em resolver o problema do cliente, tá? Então, assim, existem coisas quando você trata de atendimento que realmente você precisa realmente ter um pouco mais de atenção. É aquele velho foco no cliente, né? E também uma coisa muito importante é você ter muito cuidado com o uso de listas de transmissões e o uso de grupos, principalmente, tá? Então, assim, quando você tem lista de transmissão, a lista de transmissão, o WhatsApp, ele já limita, ele só entrega as mensagens para aquele contato que tem o seu número salvo. Então, se eu não tenho o número salvo da empresa X, é porque, consequentemente, eu não quero receber nada ou não é relevante para mim, tá? Então, assim, é muito importante vocês terem um pouco de cuidado, porque às vezes as pessoas elas fazem spams, até o cliente mesmo bloquear ela no WhatsApp. Então, tenham cuidado um pouco com essa questão dessas mensagens. Tudo certo? E agora, né? Acho que deu para entender um pouco, né, gente, da importância de termos um Google atualizado, uma ficha do Google, termos um WhatsApp, no mínimo um business para suas informações, dar um ênfase um pouco no cliente. São um feijão com arroz importante. E agora a gente vai falar um pouco sobre Instagram, né, que é a rede social aí do momento, é a rede social que está todo mundo aí em cima, todo mundo querendo saber como explorar mais, como vender mais dentro do Instagram, tá? Quando a gente fala, gente, de Instagram, a gente tem praticamente 5 vertentes dentro do Instagram. Hoje a gente vai abordar praticamente 4 delas, né? Eu não vou falar muito sobre o IGTV, porque basicamente o IGTV ele é uma forma de vídeos que eles há mais de 1 minuto, né? E ali você pode ter vídeos, acho que até 30 minutos, se eu não me engano, e você vai fazendo isso dessa forma. Então a gente vai falar um pouco mais hoje sobre o teu perfil, sobre o teu feed, sobre os teus stories, sobre os reels, tá? Então assim, o Instagram hoje, ele está se tornando uma ferramenta multiplataformas. Praticamente tudo que as pessoas vão criando aí, que vem surgindo de novidade, o Zuckerberg vai lá e diz, eu vou botar dentro do Instagram, que é onde está a grande quantidade de pessoas, né? Então, assim, hoje, vocês veem, por exemplo, o Reels é uma ferramenta nova que entrou aí dentro do Instagram e que tem revolucionado muito esse mercado dentro do Instagram. Agora, alguns de vocês devem ter acompanhado o grande boom da Clubhouse, né? Que é uma rede social com uma proposta de podcast. O Facebook tentou comprar, não conseguiu, e eles já anunciaram que eles vão fazer uma nova plataforma, digamos assim, tipo um Reels, né? Vão abrir aí uma ferramenta tipo Clubhouse dentro do Instagram.
Então, assim, em breve a gente vai ter mais novidades dentro do Instagram aí. Então, é uma ferramenta que, de fato, a gente precisa estar ali de olho, precisa estar ali se atentando o tempo inteiro, porque ela está mudando muito rápido, tá? Mas vamos lá. Vamos ao Instagram. Eu vou falar um pouco de forma setorizada aqui para vocês, tá? Porque eu acredito que é muito mais do que a gente falar, é importante a gente dizer como e o que é importante para vocês. Antes do Instagram, de falar de qualquer coisa, é importante a gente olhar para o perfil da empresa, tá? Então, assim, o perfil da tua empresa dentro do Instagram, ele está organizado? Então, isso é muito importante. Cuidar da tua logomarca, ver se a tua logomarca está atualizada e se está com uma boa visibilidade. Tá sempre no teu perfil, tentar colocar ali um resumo das atividades, ou então uma chamada para algo específico, tá? Se de repente tu está oferecendo ali, tu tem uma escola e está oferecendo uma matrícula, um período de matrícula, então se tu tem uma empresa e está no período de lançamento, tá? Então, assim, ou você realmente coloca de uma forma generalizada ali no teu perfil as informações resumidas da tua atividade, ou então você pode ter uma chamada para algo específico. Algo muito importante que parece bobo, mas ainda tem muitas empresas que não têm, é o quê? É o link, gente. O link para o WhatsApp. Lembrem sempre que as empresas elas precisam ter um perfil comercial. E quando vocês convertem para esse perfil comercial, vocês podem ter a possibilidade de colocar o link ali no perfil. Vocês devem observar, e como todos talvez já utilizem o Instagram, vocês sabem que o Instagram ele não permite o uso de links na descrição, como no Facebook, né? Então, o único link que tem no Instagram é o link do perfil. Então, por isso é muito importante. Bruno, eu não tenho site, eu não tenho YouTube, então coloca pelo menos o link ali do teu WhatsApp, tá? Onde o cliente clique e ele vai direto para o teu WhatsApp para ser atendido, para tirar uma dúvida, para falar alguma coisa. E se caso você também tiver mais de um WhatsApp, ou então você tiver um WhatsApp, tiver um YouTube, quiser mandar o cliente para o teu site, se quiser um formulário para preencher alguma coisa, você pode colocar os links múltiplos. Como é que funciona isso? Existem ferramentas como o Linktree, por exemplo, eu até coloquei aqui o link, tá? Ó, criar link múltiplo. Só entrar nesse sitezinho e você faz o seu cadastro e você consegue criar múltiplos links. Quando você clica, ele vai aparecer lá 2, 3, 4 ou 5 opções, por exemplo, de links para o WhatsApp para você colocar. Tudo certo? E uma coisa também muito importante é a questão dos destaques. E eu até coloquei aqui uma coisa importante, certo? É o que eu sempre falo. Cuidado com as tendências e cuidado para não ser Maria vai com as outras. A gente precisa fazer sempre aquilo que nos convém, que convém para o nosso negócio. Eu sou sempre muito sincero com os meus clientes quando eu falo sobre isso. Destaques é uma das coisas que é tendência. Todo mundo quer um destaque bonito, mas a questão é, você tem conteúdo para estar ali? Você vai estar atualizando aquilo dali? Porque não adianta você ter um carro bonito parado na garagem. Entendeu? Não adianta. Então, tipo assim, destaques eu botei. Se você tem conteúdo, se você tem destaques, organize esses destaques, tá? E são coisas importantes, como ofertas, como os números de contato, horários de funcionamento. Geralmente, quando você também é uma pessoa que produz mais stories, é importante lembrar que esses destaques, eles são uma extensão dos seus stories. Então, assim, se você produz conteúdo nos stories, você tem conteúdo para colocar nos destaques. Se você não produz, você não tem conteúdo para colocar ali, tá? Então, assim, eu costumo sempre dizer que o perfil do Instagram hoje é o novo cartão de visita, né? As pessoas entram lá, então, assim como na tua ficha do Google, as pessoas hoje, elas compram muito a tua imagem através desse perfil. Tudo certo? Falando aqui um pouco, deixa eu aceitar um pessoal que está entrando aqui, já estamos com 103 pessoas, olha aí, rapaz. Falando um pouco aqui de feed, tá, gente? Eu gosto também muito, né, meus clientes aí que estão me assistindo sabem que eu gosto sempre de, às vezes o cliente chega e diz, Bruno, mas isso é olha, peraí, vamos com calma, vamos analisar. Cabe para você? Não cabe. Então sempre tem que ter muito cuidado com as modinhas. A gente tem uma modinha muito grande, né? Tipo, eu vou organizar o meu feed, eu vou botar 3 fotinhas aqui, 3 fotinhas ali. Gente, é aquele velho ditado. Feed bonito não vende, tá? Feed bonito não vende. O que vende é conteúdo. O que vende é um bom design no teu conteúdo para que realmente leve uma imagem relevante da tua empresa. O que vende são boas fotos,
tá? O que vende são pessoas, são relacionamentos. Então, assim, um feed bonitinho, com uma fotinha cortada, não sei o que, ele não vende, tá? No mínimo, ele é um feed bonito. Então, assim, se você consegue unir as duas coisas, beleza. Mas não fica neurótico e sempre, eu não vou botar isso daqui porque vai bagunçar o meu feedzinho, porque aqui tá tudo lilás e aqui vai ficar azul, certo? Então, assim, tenham muito cuidado com isso para não transformar as redes sociais de vocês em um caderninho de boneca, tá? Então, assim, a rede social, ela tá ali e a gente precisa realmente o quê? Focar em conteúdo, focar em relacionamento, focar em construir uma marca forte, porque é isso que vende, tá? Então, eu sempre gosto de falar muito para os clientes, cuidado com modinha, cuidado com o que às vezes está todo mundo fazendo, porque nem tudo nos convém. O que de fato realmente vende é isso, é conteúdo. Então, assim, às vezes se você for entrar aí, às vezes, em certos Instagrams que vendem pra caramba, é tudo um post em cima de post, mas tem conteúdo. Interessa ao cliente, tá? Então, tenham muito cuidado com isso. Deixa eu passar aqui para o outro feed. E falando aqui um pouco dos stories do Instagram, tá, gente? Dos stories, hoje, assim, os stories, hoje eu costumo dizer, a gente sempre, quando está em treinamento com outros mentores aí da parte de marketing, é o que eles sempre falam. Hoje os stories é o melhor ambiente para construir relacionamentos, tá? Então, assim, quantos stories hoje já foram gerados para essa palestra que nós estamos aqui hoje, tá? Então, assim, hoje os stories, ele vem lá do Snapchat, né? Que já foi um dos serviços agregados dentro do Instagram. E hoje é algo muito comum. As pessoas têm essa prática de partilhar o seu dia através dos stories. Então, isso é muito importante. Quais são as minhas dicas para trabalharem nos stories da sua empresa? Gente, mantenha sempre o seu stories ativo diariamente, preferencialmente com conteúdos, tá? Cotidianos. Por que eu estou falando sobre isso? Se você conseguir manter os seus stories atualizados com o seu dia a dia, que é a proposta. Quando você entra nos stories do Bruno, você quer saber o que o Bruno está fazendo, tá? A mesma coisa quando eu entro no stories de uma empresa. Eu quero saber o que está acontecendo naquela empresa. Então, ali eu posso ver... Tem alguém com o áudio ativado aí que está com bastante ruído. Deixa eu mutar aqui. Pronto, foi. Então, assim... É importante entender sobre isso, gente, porque assim, vamos voltar novamente para aquele efeito, né, manada. Bota um monte de coisa nos stories porque é aí que está todo mundo vendo. Não é assim. O que as pessoas querem ver ali, aí às vezes o cliente chega para mim e diz assim, pô, mas eu tenho aqui 5.000 seguidores e só tem 100 visualizações nos meus stories. Mas não tem conteúdo, entendeu? Então, assim, não tem nada de interessante para as pessoas entrarem ali para ver. Então, é importantíssimo que esses stories eles sejam ativos diariamente com conteúdos do seu cotidiano. Então, você pode realmente colocar um stories da sua empresa, dos seus colaboradores, dos seus produtos, né? Se tiver algum colaborador, ou até mesmo você que tiver uma afinidade de falar, tá? Fala, tá? Porque é o que eu sempre falo, os stories ele é um espaço livre, certo? Para apresentar o produto, o serviço, a tua empresa, os colaboradores, a tua proposta, mas sem tanta formalidade. Tu não precisa gravar um vídeo, editar, colocar a tua logomarca para colocar ali nos stories. É algo instantâneo. É a proposta de vídeo instantâneo. E ele só dura 24 horas. Então, e as pessoas que estão assistindo, elas criam identidade de fato com isso. Então, se tem uma coisa que se pode agregar no teu negócio, muito é o uso dos stories diário com conteúdos cotidianos. Então, isso parece bobagem, mas, por exemplo, se você tem um hotel, está ali partilhando dos hóspedes, o fulano foi embora, prazer em te receber, botando ali os quartos, um vídeo do quarto. Essas coisas, gente, elas geram curiosidade. As pessoas, elas estão cada vez mais curiosas. Então, assim, por isso que hoje existe uma oscilação muito grande de, por exemplo, você tem 3.000 seguidores e tem 1.000 visualizações nos stories. É mais de 30% da tua base. Aí tu tem 10.000 seguidores e tem 50, 100, 150 visualizações nos teus stories. O que que ocasiona isso? Conteúdo. As pessoas, elas sempre se atrelam. Os stories ali é a nova televisão. O que é que você está colocando na sua TV aberta ali? O que é que você está colocando no intervalo da novela?
É o que eu sempre falo. Então, assim, os stories é a nova TV aberta, gente. As pessoas estão ali assistindo, as pessoas estão ali atentas. Vocês estão ouvindo que deu uma travada aqui na minha imagem? Estamos ouvindo, tranquilo. Está ouvindo? Pronto. Ouvindo sim. Deu uma travada aqui na imagem, eu pensei que tinha travado. Os stories do Instagram hoje, ele é de fato, gente, ali a TV. Então, imagine hoje quantas pessoas, quantos blogueiros, iniciadores, produtores de conteúdos estão aí hoje nas redes sociais com muito, como é que eu posso dizer assim, só um minuto, com muito conteúdo, produzindo conteúdo e as pessoas estão ali assistindo, milhões de pessoas estão assistindo, porque ali é como se fosse a nova bio, entendeu? É o novo jornal, é ali que as pessoas estão se atualizando, estão consumindo conteúdo, tá? Então, por isso que eu falo, tá? Que o melhor ambiente para construir relacionamentos é nos stories hoje. Você não tem uma limitação de stories para fazer no dia, mas eu sempre falo também uma coisa. Cuidado, tá? Cuidado com a poluição de materiais. Cuidado com o compartilhamento de imagens sem qualidades. Cuidado com erros ortográficos. Gente, olha, parecem bobagem, mas existem cada caso absurdo, né? Então, assim, se você vai dar essa missão da sua empresa para algum colaborador, ou até você mesmo, tenha cuidado com o que você vai estar colocando. Então, sempre se apegue a imagens com mais qualidade. A gente está cada vez mais falando de conteúdo de foto, conteúdo de vídeo. Então, tentem realmente utilizar um equipamento melhor. Às vezes as pessoas votam assim, eu vou comprar um celular para a empresa, eu vou comprar aquele LG de 159 que está vendendo ali no feirão. E, gente, não é assim. Entendam que o resultado não é a economia do telefone que você colocou ali para produzir os stories. É o resultado que essa imagem vai transmitir lá na frente. Aí tu compra um celular de 150 que fica travando nos teus stories e quando tu grava um stories que o teu cliente vai assistir uma imagem mais borrada, meu irmão, do que a Nikon antigamente, sabe? Então, assim, tenham muito cuidado, tá? Com essa questão dessa poluição de materiais, com essa questão dessa imagem sem qualidade, com alguns erros ortográficos, porque aqui é um ambiente importante. Então, hoje, os investimentos mudaram ao longo dos anos. Então, assim, se você compra uma porta de vidro bonita para a sua empresa, lembre de comprar também um iPhone para colocar no telefone da empresa para fazer uns stories bonitos. Entendeu? Porque é a sua vitrine que está aqui. Então, isso é muito importante, tá? Esse bate-papo, bater sobre esses pontos, porque eu vejo muito. Às vezes o cliente diz assim, Bruno, então eu vou comprar... Sabe não quem é que está vendendo assim um Samsungzinho aqui, aqueles Pocket? Eu disse, gente, não é por aí. Você precisa ter cuidado. Aí o cliente, às vezes... Aí, por exemplo, o cliente tem um iPhone, a empresa tem um Pocket. Aí só vai ter stories bonitas quando o dono estiver dentro. Então, tenham muito cuidado. Os stories hoje ele é uma vitrine para as empresas. Então, se você puder hoje produzir conteúdos diariamente, ter um stories ativo, isso é muito importante, mas atentem sempre à qualidade. Vocês vão ver que eu vou falar muito sobre qualidade daqui para frente. Tá bom? Tudo certinho, né? E agora vamos falar um pouco sobre o Reels, né? Reels, alguns conhecem, alguns não conhecem. É uma ferramenta que é nova, que está crescendo aí dentro do Instagram. Mas para quem ainda não conhece, o Reels ele é o novo TikTok, né? É o TikTok do Instagram. Então, TikTok aí não quis vender para o Instagram, usou que foi lá e, vamos criar um também. Então, assim, o Reels ele é a nova aposta, é a grande aposta do Instagram. Então, com isso, gente, o que está acontecendo? Está tendo muita visibilidade. Então, o Instagram ele é muito estratégico. Tudo que é novo, ele dá mais visibilidade, tudo que é mais velho, ele dá menos. Isso nós estamos falando de alcances orgânicos, ou seja, aquilo que é entregue, aquilo que é visto gratuitamente. Ou seja, você postou um vídeo e ele tem muita ou pouca visualização orgânica, gratuita, de acordo com o que as pessoas veem, de acordo com aquele conteúdo aparece para as pessoas. Então, o Reels, né, que é o TikTok do Instagram, ele tem sido uma grande aposta, os vídeos têm viralizado muito, tem tido muita visualização. Então, isso é uma grande aposta. A gente tem trabalhado muito com os clientes. A gente tem introduzido de uma forma leve, tem visto como a melhor forma de trabalhar para os clientes. Por quê? Porque o Reels ele garante uma entrega para não seguidores. Tá? Então, independente que as pessoas te seguem ou não, elas vão receber aqueles conteúdos. E eles são vídeos de 30 segundos. Então, como até a gente conversou um pouco antes, o que é o maior fator hoje, gente? É tempo.
As pessoas, elas não têm tempo. A gente está aqui, mas muita gente está fazendo outras atividades. Não estão conseguindo se concentrar 100% aqui. Então, assim, os vídeos do Reels, eles são 30 segundos no máximo e vídeos animados. E essa tem sido uma grande aposta do Instagram e tem tido uma grande visibilidade, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, vamos lá, Bruno. Como eu uso o Reels no meu negócio? Tudo certo? Todo mundo aqui, gente, já ouviu falar no Reels? Tem alguém que tem alguma dúvida que a gente possa estar esclarecendo para a gente poder continuar? Tudo certo? Todo mundo calado? Vamos lá. Como usar o Reels no meu negócio, né? Deixa eu olhar aqui o chat aqui. Alguém mandou no chat. Tudo ok? Pronto. Como usar o Reels no meu negócio, tá, gente? O Reels, gente, assim, uma coisa importante no Reels. O Reels, se vocês já acessaram o TikTok, ele tem uma proposta muito jovem, muito descontraída, muito limpo, tá? Então, assim, o Reels, ele tem que ser objetivo. Se você traz isso para dentro do teu negócio, tá? Você pode utilizar ele para mostrar um produto com detalhes. A gente tem utilizado muito com clientes. Agora, recentemente, a gente fez uma campanha de Páscoa com os clientes e, pô, foi fantástico, porque a gente conseguiu mostrar muitos detalhes, tipo de ovo de colher, e você consegue, em 30 segundos, despertar um desejo no cliente. Setor de alimentação, por exemplo, a gente tem feito muito isso também, tem dado um resultado muito interessante. Então, assim, utilizem o Reels, né, com objetividade. Ele é o quê? Ele é um estilo de vídeo de 30 segundos, um vídeo curto que você pode fazer com o celular. E eu sempre falo o quê? Preza pela qualidade, tá? Organiza o cenário, tenta fazer um vídeo bonitinho, um vídeo que realmente desperte esse desejo, seja um produto alimentício ou um coisa do tipo. E também o Reels, ele pode ser utilizado, né, dependendo do seu tipo de produto ou serviço, para você dar uma dica, de algum conteúdo, ou, né, que até eu coloquei aqui, né, uma dica para você utilizar no Reels, caso se encaixe aquele velho assunto da modinha. Muito cuidado com a modinha, tá? Caso se encaixe de você utilizar o Reels com as demandas atuais, como os memes ou challenges, tá? Então, assim, Bruno, o que é esses memes, o que é esses challenges? Tá falando grego para mim. Os memes são as coisinhas engraçadas. BBB tem gerado muitos memes agora, né? E os challenges, por exemplo, são aqueles desafios, tá? São aqueles desafios que tem uma musiquinha que tu vai dançar e tem, às vezes, um desafiozinho. Mas existem hoje muitos challenges, gente, que é super interessante para as empresas, né? Então, recentemente eu vi, por exemplo, de um escritório de advocacia que eu achei super legal, um challenge daqueles que você fica falando e o outro pessoal do lado dos duetos ficam rindo. E a pessoa falou assim, mas com R$ 200 o pai me falou que pagava a pensão do menino, né? Então, tipo assim, são coisas que você consegue incluir dentro do teu negócio às vezes e que vai chamar a atenção para aquele assunto, tá? Então, por isso que eu coloco sempre assim, né? Caso se encaixe, se dentro do teu produto ou do teu serviço você conseguir incluir algum conteúdo de meme ou de challenges, legal. Se não cabe, você também não precisa ficar sem dormir por causa disso, tá, gente? Utiliza a ferramenta para despertar desejo, utiliza a ferramenta para dar uma dica pontual e específica, tá? E assim, não abusa também tanto da ferramenta. Eu tenho visto muitas empresas que não têm, às vezes, uma assessoria, que vai sempre naquela, tipo assim, o Reels dá muita visualização, vou fazer 10 Reels por dia e eu vou conseguir muita visualização. Cuidado. Por quê? Porque tudo em excesso não é bom. Por que eu digo isso? Quando você começa a fazer o Reels em excesso, o próprio Instagram derruba o teu alcance, primeiro ponto. E segundo ponto, você começa a ficar sem conteúdo. Você começa a colocar as mesmas coisas e o cliente começa a ignorar, tá? Então, às vezes eu vejo, tipo assim, é um personal, aí eu tô todo dia botando treino. Chega uma hora que você cansa de ver aquela mesma coisa. Então, assim, façam pelo menos uns 2 Reels por semana, 3, por exemplo, mas vão sempre focando no melhor conteúdo. Eu sempre falo que o Reels é a extensão dos melhores conteúdos, tá? Dos melhores conteúdos para os stories. Então, assim, os stories, você vai lá produzindo vários conteúdos no dia. Rapaz, tem esse conteúdo aqui que ficou excepcional. Isso aqui dá um Reels de 30 segundos ou de 15. Coloca no Reels, tá? Então, assim, o Reels, ele é... Oi.
Sobre o Reels, faz alguma diferença eu deixar ele aparecer no meu feed que ficam só as fotos ou não? Não faz. A única diferença, na verdade, é assim, é o teu objetivo. No perfil do Instagram, tu tens abas, né? Então, assim, você vai ter uma aba de IGTV, você vai ter uma aba de filtro, você vai ter uma aba de Reels e vai ter uma aba do feed. Bruno, onde eu coloco esse Reels dentro do meu feed? Eu costumo sempre dizer que você coloca aquilo que é relevante, tá? Então, por exemplo, lembra que eu falei um pouco mais cedo, tipo assim, o teu feed é o teu cartão de visita. Então, se o teu Reels ele possui um conteúdo, deixa ele no teu feed. Se ele não possui, não deixa. Porque o que é o teu feed? É aquilo que as pessoas vão entrar. Imagina, por exemplo, que você botou lá hoje uma dancinha. Né? Tô lá dançando, foi muito bonitinho a dança do TikTok, deu 3.000 visualizações, arrasei, beleza. Certo, mas aí daqui a um mês, quando um cliente entrar lá e ver lá uma dancinha, né? Então, tipo assim, se aquilo é algo que agrega, se aquilo é algo que é relevante, deixa no teu feed. Se não é, você deixa ele só no Reels. E aí as pessoas, elas vão de acordo com o que ela... Porque assim, é o objetivo. Se eu quero ver só o Reels, eu vou para a aba do Reels. Se eu quero ver, de repente, os teus conteúdos, eu estou no teu feed. Deu para entender? Eu sim, obrigada. Tá bom? Então, assim, é mais ou menos isso. E um ponto importante também, tá, gente? Assim, o Reels, ele é algo que... Ele é uma produção simples. Então, assim, você não precisa levar a tua logomarca no Reels, tá? Você só basta ter um conteúdo com boa qualidade, tá? A gente vai falar um pouco daqui a pouquinho sobre isso novamente, mas é muito importante. Foco na qualidade. Cuidado em espalharem conteúdos na tua empresa. Então, tipo assim, o zelo que você tem com o teu negócio dentro, a gente costuma ter muito zelo na empresa da gente dentro, não deixa ninguém quebrar nada, não deixa ninguém sujar uma parede. Então, imagina que o teu feed também é uma parede, tá? Imagina que uma imagem ruim também é uma parede suja que tu vai ter que pintar depois. Então, assim, tenho muito zelo com tudo que vai ser colocado nas redes sociais, tá bom? Mas, Bruno, por onde eu começo, tá? A gente deu uma explanada aqui um pouco, né? A gente já está chegando já aqui ao fim, eu acredito que deu para entender um pouco sobre essas ferramentas. Então, assim, por onde a gente começa, tá, gente? Eu vou trazer duas vertentes, tá? Muito importante. O primeiro ponto, de fato, né, que é algo que é muito importante se conversar, é o quê? É você, de fato, ter alguém, ou uma agência, ou um profissional, que consiga realmente fazer um trabalho de forma profissional para você. Por que eu estou falando isso? Eu não estou trazendo a sardinha para o meu lado, tá? Quanto agência, quanto profissional de marketing. Estou aqui como parceiro, tá? Do escritório de vocês. Por que eu digo isso? Se você não entrega a sua contabilidade para qualquer empresa, você também não pode entregar seu marketing para qualquer pessoa ou para fazer de qualquer jeito. Então, eu sempre falo que o marketing e as redes sociais, principalmente hoje, elas são a extensão da tua empresa. Então, se você hoje puder, né, é algo que, tipo assim, virou quase que uma obrigação. A empresa precisa ter aquele zelo, aquele cuidado. Então, assim, hoje, quando você tem, de fato, um profissional para fazer isso, você tem uma economia de tempo muito grande, tá? Porque hoje ninguém tem tempo para estar aprendendo ainda sobre fazer uma coisa. Então, assim, você tem uma economia de tempo muito grande, você tem uma garantia de serviço de qualidade e sem riscos ao negócio, porque eu já vi muitos casos de pessoas que, às vezes, tipo, meu sobrinho faz uma arte, ele vai fazer uma arte, e as pessoas acabam, gente, desgostando da rede social, porque a rede social tem esse poder. As pessoas gostam, mas elas também desgostam. Então, hoje você vê muitos profissionais que estão entrando no mercado novos, estão ganhando muito espaço de profissionais antigos. A gente tem empresas novas que estão entrando no mercado e estão ganhando muito espaço. Por quê? Porque elas estão conseguindo uma relevância através de um conteúdo de qualidade nas redes sociais. E quando você também tem um profissional, você também consegue atuar com mídias pagas, que é algo muito importante, tá, gente? A gente está falando aqui das ferramentas, a gente está falando dos alcances orgânicos, mas uma coisa importantíssima é você trabalhar com mídia paga, é você trabalhar com estratégia, né? Então, hoje, se você procura lá no Google um computador, você vai ficar vendo aquele computador nas suas redes sociais, concorda? Aquilo é mídia paga, aquilo é estratégia, tá? Se você hoje tem 1.000 seguidores, aquele teu conteúdo vai ser entregue para poucas pessoas de forma orgânica. Por mais que sejam Reels, mas quando você trabalha com anúncios pagos, você tem a possibilidade de expandir esse público, de expandir essa visibilidade desse conteúdo. Então, assim,
tão importante quanto produzir conteúdo é entregar conteúdo, tá? E os anúncios pagos é algo muito importante para isso, né? Que eu não vou falar muito sobre isso aqui hoje, que o objetivo, na verdade, aqui é focar nas ferramentas e de forma prática de como vocês fazerem, como a gente tem falado, tá? E aí, Bruno, mas assim, o momento agora tá ruim, eu não posso contratar e eu preciso começar a vender para amanhã. Então, gente, a minha dica, tá? Se você não puder ter uma agência, faça o básico bem feito e sem excessos. E aí é aquele velho meme, né? Vixe, como? Vamos lá. Gente, ó, o que é que eu falo muito sobre o básico bem feito? Eu sou alguém, assim, muito específico. Eu não sou uma pessoa... muitas pessoas já me procuraram e aí, assim, Bruno, eu quero fazer o trabalho de marketing tal e tal e tal, mas eu não posso pagar. Eu falei assim, olha, então eu vou te instruir como você fazer um básico bem feito. E no dia que você puder, você contrata um profissional para a gente fazer um trabalho mais eficaz. Uma coisa não anula a outra, tá, gente? Isso é muito importante. Por isso que sempre que algum cliente entra em contato com a agência, eu sempre falo, preciso conversar com você para identificar qual é a sua fase dentro da rede social. Porque hoje não adianta só eu chegar e dizer, oba, mais um contrato e eu vou ali. Não é assim, tá? Então, assim, faz um básico bem feito. É um ótimo começo. Bruno, o que é esse básico bem feito? Traz a rede social para a sistemática de uso pessoal. Quando você viaja, quando você vai postar uma foto com a família, você coloca uma frase de amor na sua imagem? Não coloca. Então, faz um básico bem feito. A rede social, ela foi feita para pessoas. Os negócios, eles estão de carona. Então, se você não pode ter uma imagem profissional, com estratégia e relevância, com design bonito, agregando valor, faz o básico bem feito. Então, não tente fazer design caso você não saiba. A primeira dica é essa, tá? A segunda dica, usar fotos limpas para postagem e explorar a descrição. Então, assim, por que eu falo muito sobre esses dois pontos? São muito importantes. Às vezes você vê, gente, as pessoas fazerem umas artes ridículas. Gente, tenham cuidado. Por quê? Se você não sabe fazer a arte, é melhor você não fazer a arte e você organizar os produtos. Tira uma fotinha, posta no teu Instagram, no teu Facebook, nos teus stories e explora a descrição. Fala mais sobre o produto, descreve o produto, dá detalhes sobre o produto, entendeu? Dependendo de o que for, já se você puder, dá preço do produto para evitar problemas de buscas de preços depois, tá? Então, assim, o básico bem feito, basicamente é isso. É você explorar muito mais a imagem e a descrição. É você aproximar a sua mídia social do caráter pessoal. Como é que é as mídias sociais pessoais? É fotos. Porque o Instagram, ele é uma rede social de quê? De fotos. Fotos, por isso que ele não tem links, por isso que ele não tem N ferramentas que no Facebook tem, tá? Então, ela é uma rede social de fotos. Então, se você não sabe fazer design, se você vai correr o risco de fazer um conteúdo que pode sujar a tua marca, minha dica é, não faça, tá? Usa uma foto limpa. Ao invés de tirar uma foto de 3 produtos e botar o nome dele na arte, tira só a foto bonitinha, organiza um fundo, certo? Organiza, deixa no local limpinho, tira a foto, posta no teu feed, certo? E explora essa descrição de conteúdo, dando detalhes, dando informações, despertando curiosidade, porque as pessoas leem as descrições. As pessoas leem a descrição de acordo com a qualidade da imagem. Então, a imagem, ela fala muito, porque ela pode despertar o interesse em continuar ou ela pode despertar o interesse em ignorar aquele conteúdo. Tá bom? Algo também muito importante, que eu sempre falo muito. Gente, foto. Nós estamos na era das fotos. Tudo a gente tira foto. Então, assim, quando você viaja para a praia, você não quer tirar uma foto bonita? Então, gente, a empresa é do mesmo jeito. Boas fotos vendem, tá? Então, hoje o que a gente mais vê é o quê? As pessoas cada vez mais explorando editores de fotos, presets do Lightroom, para editarem as suas fotos. Todo mundo tá usando o filtro do Instagram, né? Como tem aquele meme lá, né? Ninguém é obrigado a me ver feio sem filtro, né? Não sei o quê. Então, assim, hoje, assim como tem os filtros do Instagram, é porque hoje está em alta, gente, a qualidade das imagens, as boas imagens. Então, assim como ninguém é obrigado a ver a sua cara sem filtro, né? Então, as pessoas também não são obrigadas a verem aquele produto bagunçado,
a verem uma foto descuidada. Então, invistam em boas fotos. Principalmente se você for do setor de alimentação, certo? Principalmente se você for do ramo de imóveis, principalmente se você for vender um serviço ou imagem pessoal. Tenham muito, 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 muito cuidado com fotos. Porque, gente, uma boa foto de um produto, de uma comida, por exemplo, ela vende muito mais do que qualquer arte, tá? Então, o básico bem feito é isso. É você investir em qualidade no básico, tá? No básico. Porque é o que eu sempre falo. Marketing digital não é somente criar artes e postar nas redes sociais. Marketing digital é estratégia, tá? Marketing digital é o composto de tudo. Então, assim, postar a arte na rede social com aquela descrição é apenas uma parte do processo. Existe um pré, existe um pós, existem anúncios patrocinados, existe estratégia para alcançar mais pessoas. Então, se hoje você não pode ter uma empresa, um profissional para fazer esse trabalho, faz um básico bem feito, que é basicamente você manter a sua presença com qualidade, tá? Bruno, dicas de ouro. Faça posts diários nos stories, tá? Como eu falei anteriormente, é lá que acontece o relacionamento, é lá que acontece a fidelização. Então, a gente consome muito. Lojas de roupa, por exemplo, hoje é stories o dia todo. E as mulheres estão lá o tempo todo olhando as roupas. Por quê? Loja de calçado do mesmo jeito. Porque é interessante, tá? É conteúdo. É algo que vai de acordo com o que o público espera. Faça posts semanais no feed, tá? E aqui eu até abro um parênteses. De acordo com a sua programação de conteúdo. E se você não tem conteúdo, não posta qualquer coisa. Isso é um ponto muito importante, tá, gente? Por quê? Não adianta, como eu volto novamente para aquilo. O feed é o seu cartão de visita. É ali que as empresas vão entrar e vão ver como está o seu negócio. O que é o seu negócio. Então, assim, ali você tem que colocar os conteúdos de qualidade. Tá bom? Então, assim, não precisa você ter... eu tenho que postar hoje no meu feed. Posta nos stories, tá bom? Porque, assim, se você não tem conteúdo para postar no teu feed, não posta. E a ideia é exatamente você ir cada vez mais se organizando, criando programação de conteúdo, criando ideias de conteúdos e ir criando material. Porque a ideia é essa, é produzir conteúdo, porque é o conteúdo que vende, é o conteúdo que gera engajamento. Tá bom? E uma coisa importante também, né? Como a gente já falou, faça Reels. Reels aí é uma ferramenta muito importante, tá? E uma coisa que não tem nada a ver com marketing digital, né? Mas que gente, estejam disponíveis para atender o cliente de vocês. É muito comum, certo? Às vezes as pessoas chegam e estão tão preocupadas em postar no feed, postar nos stories, fazer Reels, em produzir algum material de qualquer jeito, que elas esquecem de atender o cliente. Então, gente, se você só tem 100 seguidores e se você tem ali uma pessoa para falar com você, atenda essa pessoa bem, dê atenção a essa pessoa, certo? E de preferência em tempo hábil. As pessoas, elas mandam mensagens instantâneas, elas querem resultados e respostas instantâneas, tá bom? Então, assim, é isso, né, que eu tenho para passar para vocês. Nós já estamos aqui com 1 hora e, assim, eu queria abrir um pouco para dúvidas, né, para saber o que é que de fato vocês entenderam, se tem alguma dúvida. Mas exatamente assim, em resumo, é isso que eu queria passar para vocês. Explanar um pouco sobre essas redes sociais, explanar um pouco sobre, de fato, assim, a importância de cada ferramenta, alguns pontos importantes e, principalmente, gente, qualidade. Tenham zelo pelas redes sociais, assim como você tem zelo pela sua empresa, tá? A rede social da sua empresa é uma extensão dela, tá bom? Então, é isso. E aí eu queria agradecer, né, aqui, muito obrigado, e eu queria abrir aqui para vocês... Quem tiver dúvidas, quem tiver algum esclarecimento, quem tiver algum ponto para a gente poder discutir um pouco. Vamos lá, gente. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bruno? Tem alguém falando, mas está bem baixinho. Não estou escutando direito. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Boa tarde, Daniela, boa né? tarde. Isso. Daniela, Boa tarde, tudo bom? Idelbrando, boa tarde, Bruno. Eu quero primeiro parabenizar o Idelbrando, viu? Porque eu estou aqui graças a ele, literalmente, ele estava me cutucando e foi despertador
a sua interlocução, Bruno, vou utilizar nesse linguajar antiga, a sua live mais palestra para a gente, realmente utilizam mais esse linguajar coloquial, e tem sido um desafio muito grande, realmente, né? Os empresários mudarem do mundo que a gente está acostumado a ver para um mundo virtual, que esse é que é o mercado, não é do futuro, não, é do agora, né? A gente faz parte, em conjunto com o Idelbrando, da CDL, tem sido um grande desafio, sou vice-presidente da CDL, o Idelbrando é diretor da CDL, e vai ser um grande desafio transformar esse comércio formal de rua e de shopping para o comércio virtual, que vai ser os nossos próximos, digamos assim, as próximas oportunidades que já estão ocorrendo. Então, assim, profissionais como você nos dá uma luz, né? Nos dá uma orientação muito grande. E eu mesmo fiquei com muita dúvida, por exemplo, né? Existe alguma segmentação, existe algum perfil diferenciado entre quem é o usuário do Facebook e o usuário do Instagram, Bruno? Porque geralmente, né, assim, dependendo do nível de empresa, por exemplo, uma consultoria empresarial, no caso que é a nossa, de pesquisa de opinião, pesquisa de mercado, e alguns tipos de produtos mais focados na empresa do que aquela empresa do varejo, né, que está vendendo, como você bem colocou. Hoje as empresas estão vendendo, na verdade, estão procurando se colocar na internet, mas quem deu o pulo do gato o ano passado, na pandemia, e aí são dados, foi, sem sombra de dúvida, as empresas de moda, né, que começaram essa grande revolução diante dessa necessidade. Então, a minha pergunta é, qual é o perfil desse usuário do Facebook e qual é o perfil do Instagram? Pronto, isso é um ponto muito importante, viu, Daniela, que assim, a gente focou bastante no Instagram, né? Assim, hoje as redes sociais, eu costumo dizer que assim, quando a gente vai fazer análise de perfil, a gente vê hoje um público mais maduro, digamos assim. O Instagram hoje, ele tem passado por uma evolução muito grande. Se você pegar, por exemplo, há 1 ano, 2 anos atrás, a gente via dentro do Instagram um público bem jovem. Hoje você vê praticamente todo o público, mas ainda existe aquela migração. Por exemplo, meus pais estão dentro do Facebook. Eles não sabem nem o que é Instagram, né? Então, existe ainda aquele público ainda maduro, aquele público ali acima de 50, e existe um público bem genérico. Por exemplo, eu também estou dentro do Facebook. O que tem acontecido muito, na verdade, é o quê? É a forma de uso das ferramentas. Nós temos hoje uma divisão de públicos, nós temos hoje aquele público mais velho que está dentro do Facebook, isso é algo realmente que existe, tá? E nós temos, por exemplo, a divisão também de objetivos. Você lembra quando eu falei aqui ao longo da nossa conversa que o Instagram hoje ele é uma rede social de imagens, de vídeos, né? Ele não tem espaço para inbound marketing, ele não tem espaço para links de blogs, ele não tem espaço para esses tipos de conteúdos, tá bom? Então, assim, como ele não tem espaço para esses conteúdos, nós consumimos, por exemplo, hoje, muita informação dentro do Facebook. Então, assim, eu, por exemplo, Bruno, consumo muita informação, gosto de abrir os conteúdos de blogs. Então, assim, uma das vertentes do marketing digital é o inbound marketing, é exatamente o fato de ter esse link, de produzir conteúdos, de ter conteúdo de blog, e ainda é algo muito em alta. Então, assim, existe uma regionalização também muito grande. As redes sociais hoje, elas passam muito por isso. Você tem um exemplo, por exemplo, aqui ninguém usa mais o Snapchat, mas eu tive nos Estados Unidos agora, antes da pandemia, e todos os amigos lá usavam o Snapchat, eu tive que usar também para me adaptar, né? Então, assim, é muito comum mesmo, ter também essa questão cultural. Então, hoje, o que eu costumo sempre dizer, tá, Daniele? Você não perde nada em estar nos dois. Então, sempre hoje, 100% dos meus clientes, às vezes eu pego clientes que, eu não tenho Facebook e eu não quero ir para o Facebook. Eu disse, tá, mas o teu cliente está no Facebook. Entendeu? Bruno, você me ajudou muito, porque eu lhe confesso, eu já tenho, né, o Facebook ainda tem aquela base de 5 mil que lhe segue, já tenho eu tenho 5 mil seguidores no Facebook e 10, 11 mil no Instagram, e eu praticamente tinha abandonado o Facebook, porque eu particularmente me identifico muito mais com a linguagem, com o Instagram, mas eu tô... Sim. Adorei sua é o que eu sempre falo, você não tem nada a perder. Todo o seu conteúdo do Facebook, ele pode ir para o Instagram, isso não tem problema nenhum, entendeu?
Inclusive, hoje, uma das estratégias que a gente utiliza muito, por exemplo, para anúncios patrocinados, que é algo hoje, tá, Daniela, que é muito importante, principalmente quando você quer escalar algum produto, quando você quer aumentar a visibilidade desse produto, a gente sempre trabalha com campanhas múltiplas, tá? Porque hoje a rede social, ela trabalha muito com aquela velha procura e oferta. Eu lembro de quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, lá em 2014, 2015, eu ainda trabalhava na Econ na época, e eu lembro quando a gente começou a trabalhar com campanhas patrocinadas lá dentro do marketing da Econ e dentro do marketing da Reluz, a gente trabalhava com R$ 1 e a gente alcançava mais de 5.000 pessoas com anúncios patrocinados. Hoje, o valor mínimo de patrocínio é R$ 6 e a gente consegue, 500 pessoas. E ainda é um alcance com baixíssima interação, porque a interação das pessoas também mudou. Antigamente, nós tínhamos o hábito de curtir mais, de comentar mais. Hoje, nós temos o hábito de quê? De encaminhar mais, de conversar mais no privado. Então, tudo que você vê no feed do Instagram, você encaminha para um amigo, você encaminha para um grupo, né? Então, é importante, né, as empresas elas se atentarem a essa mudança de consumo, tá bom? E a tendência dessa mudança de consumo, por exemplo, agora o Instagram atualizou os termos dele novamente. Eu acho que vocês já devem ter visto que agora nós temos um Messenger dentro do Instagram, né? E dentro desse Messenger, o que ele objetiva? A questão de privacidade. Se você arrastar para cima, as mensagens elas são temporárias. Você digita e quando você termina de digitar, elas já se apagam. Por quê? Porque cada vez mais a informação, o conteúdo está sendo descartável. As pessoas estão cada vez consumindo mais rápido. Tá? Então, isso é um ponto muito importante e é o que eu sempre falo. Você não perde em estar nos dois. O que eu sempre digo, tá, Daniela, é que assim, o importante é você conseguir unificar. Eu atendo agora, por exemplo, um cliente de correspondente bancário em Fortaleza e a gente tem feito um trabalho muito legal de unificação das plataformas. A gente tem trabalhado em inbound marketing no Facebook, a gente tem trabalhado conteúdos no Instagram e a gente tem produzido material de apoio para corretores e imobiliárias dentro do YouTube. E a gente consegue fazer essa integração através de listas de transmissão no WhatsApp, ferramentas de envio de disparos de mensagens. Então, assim, o objetivo, de fato, é que você consiga extrair o melhor de cada plataforma, certo? E você, possivelmente, se você conseguir gerenciar, estar no máximo delas. Eu sempre falo muito sobre isso. Obrigada. Bruno, até para a gente encerrar, que já estamos com 1 hora e 11 minutos, Tranquilo. Minha empresa, se eu tenho uma empresa que ela não trabalha, ela não tem Facebook, não tem Instagram, qual é a dica que você deixaria para essa empresa? Rapaz, primeiro passo seria criar, né? É porque, tipo assim, a questão é dessa pergunta, né? Tipo assim, Bruno, essa empresa não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada de rede social. A questão é, assim, qual é o produto dela? Né? Qual é o produto dessa empresa? Porque, assim, existem produtos e produtos. Por exemplo, eu atendo clientes em Bom Jesus do Piauí, por exemplo, que eles trabalham muito com foco na parte agropecuária, com outros tipos de produtores, e eles têm Google e têm site, mas não têm rede social. Né? Então, assim, é muito relativo. O que eu diria, de fato, se aquela empresa ela não tem Facebook, ela não tem Instagram, ela não tem nada da rede social, ela precisa se introduzir, né? E fazer, pelo menos, um básico bem feito. Tá bom? Ou pelo menos estar para facilitar com que os seus clientes encontrem ela. Porque é muito importante, tá, Edelbrando? Essa perspectiva. As pessoas, às vezes, elas não enxergam a perspectiva de que o cliente também te procura e ele precisa te encontrar e tu precisa estar bonito e arrumado para te mostrar para ele. Tá? Então, às vezes, as pessoas elas só enxergam a perspectiva de que eu preciso paquerar com o cliente, eu preciso mostrar produto para o cliente, eu preciso jogar mídia para o cliente, e a gente precisa enxergar essas duas vertentes. Você precisa estar ali, porque existem momentos que você se mostra para o cliente, existem momentos que o cliente te procura. Então, assim, essa empresa, se ela não está nas redes sociais, se ela tem um produto que existe um mercado ali dentro, se os concorrentes dela, por exemplo, é um bom parâmetro, se os concorrentes dela estão, ela pode estar produzindo material lá dentro, ela pode se introduzir, produzir material também, conquistar espaço, ou ela pode, pelo menos, introduzir para facilitar com que as pessoas encontrem. Porque hoje, aqui em Sobral mesmo, é muito comum você encontrar empresas assim antigas, que, por exemplo, que não tem nenhuma ficha, você não consegue encontrar nenhum telefone delas, sabe? Então, basicamente seria isso. Gente,
até pelo nosso tempo, agradecer a todos que participaram, agradecer ao meu amigo Bruno pelo convite, você deu um show, né? É um tema, já passamos de 100 pessoas acompanhando a gente, tá? Sinal que você falou aí foi um sucesso e é um tema bom, tá? Agradecer a Daniela, agradecer aí a todos que participaram, todos os clientes de Camusim, Itapipoca, toda a região. E sexta-feira teremos também com o Bruno uma palestra onde vamos partir para a parte tributária, né? A gente está entrando o impacto da parte tributária durante essa pandemia. E passo a palavra aí para o Bruno só para fazer o encerramento final e agradeço aí a todos. Bruno, com você para encerrar. Gente, só mesmo agradecer, né? Agradecer realmente pela oportunidade, né? Qualquer dúvida, tá? Me procurem lá no Instagram, tem o Instagram da Agência Conexo, que tem Bruno Freitas com 2T, tá bom? Vocês podem me procurar lá, se tiverem alguma dúvida, falem comigo, eu estou à disposição para ajudar. E é isso, tá bom? Assim, o objetivo realmente é a gente somar, né, esforços nesse momento para a gente conseguir realmente ajudar um ao outro, né? Aí valeu, meu amigo Bruno. Diga, queria só fazer aqui uma... Eu vou só fazer uma foto aqui. Não, Bruno? Ah, tá. Todo mundo aqui na tela, viu? O iPad que todo mundo fique na tela para ele... Todo mundo para sair na tela. Para que sai todo mundo. Vai todo mundo botando perfume aí para sair. Deixa eu acender a luz aqui, acende já. Esse saiu. Vou botar para variar aqui para sair todo mundo. Olha aí. Ô, mulher, essa aí mesmo. Não. Pronto, meu amigo Bruno. Pronto, meu amigo. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado a você e obrigado a todos. Gente, até sexta-feira. Forte abraço. Tchau. Vai. Reginaldo.